Por que você não devia manipular pessoas? Mas normalmente você precisa fazer um ajuste na causa para daí sim na consequência. Voltando para o nosso processo aqui, como é que eu começo a me proteger então? Vamos imaginar que existem vários tipos de comportamento. Mas como nós estamos falando das relações, eu gosto de citar dentro da empresa, mas tudo, normalmente tem pessoas que têm ações mais agressivas, são aquelas pessoas que muitas vezes patrolam, passam por cima, às vezes nem é maldade, é o estilo dela ser. Por isso que é importante você conhecer perfis de comportamento e realidade. Tem pessoas que são mais passivas, elas esperam, elas ficam para depois. Ah, Ivan, eles são mais parados, são preguiçosos, às vezes são vistos assim. Mas na verdade, eles simplesmente eles são meio aversos a combate, eles são aversos a enfrentamentos. Eles entendem que aquela energia gasta não vale a pena. E temos os assertivos, que são aquelas pessoas que têm uma inteligência emocional e lidam bem com isso. Então vamos imaginar aqui um agressivo com um passivo. O agressivo tem chance de influenciar o passivo mais fácil, ou o passivo tem chance de influenciar o agressivo? Normalmente as pessoas me respondem que o agressivo ele vai ter mais chance. Por quê? Porque ele vai para cima, vai fazer tal. É verdade até um certo ponto. Porque muitas vezes o poder de influência está no resultado. E às vezes o passivo, o agressivo, vendo que ele não está tendo resultado sendo daquela maneira com as pessoas, ele começa a ver o que o passivo, que normalmente talvez é mais calmo, escuta mais, pondera mais, não quer dizer que ele não seja de agir, mas esses resultados que ele tem podem influenciar aqui. O passivo com o agressivo, mesma coisa. Tá? A gente está invertendo o jogo aqui. Mas o grande lance, que é onde é que eu quero trazer, é como você negocia com assertivo. E vai, como assim? Simples. Se você está passivo, provavelmente você tem uma característica passiva, você precisa se trabalhar para ser um pouco mais de ter presença, falar, se posicionar, dizer o que você está sentindo, expressar aquilo que você quer, porque senão sempre você fica em segundo plano. Se você é mais agressivo, provavelmente você precisa aprender a se controlar mais, lidar com o estresse, fazer uma gestão de inteligência emocional, trabalhar mindfulness, trabalhar respiração. Por quê? Porque o agressivo, às vezes, ele é mais ativo, mas às vezes ele passa do ponto. Sabe o carro que tem potência, mas que na curva se perde? Não adianta se não tiver freio, não tiver amortecedor. Tudo é importante. Como o nosso foco é a assertividade, e nós vamos falar aqui sobre essa questão de como você pode fazer acontecer através da tua assertividade, a inteligência emocional do assertivo com o passivo deve ser de influência de persuasão para a ação. O assertivo, ele respeita o tempo do passivo, mas à medida que ele respeita o tempo do passivo, ele procura, através dos resultados, através da melhor ferramenta de persuasão que existe, que é fazer perguntas. O Sócrates usava muito isso, o princípio, né? Sim, sim, sim. É você fazer perguntas, colocar a pessoa para pensar. Ele começa a estimular o passivo. Outro ponto que o assertivo faz, ele vibra validação para o passivo. Porque muitas vezes da personalidade do passivo, ele não vai porque se julga, se cobra, é autocrítico, ele decide se punir muitas vezes, porque ele acha que não é merecedor. Então a vibração que o assertivo tem para com o passivo, para influenciar positivamente, é validação, é desafio, é estimular e validar passo a passo. Quanto mais o assertivo vibrar esses valores, ou essas ideias, ele vai trabalhar o passivo positivamente para se tornar também um assertivo. Então, às vezes você tem pessoas assim na tua empresa que podem se tornar, se você for um bom líder, se você vibrar exemplos bons e se você, na arte da tua persuasão, tiver habilidade suficiente para
desenvolver essa pessoa no tempo dela, isso é importante dizer. Porque se você forçar, aliás, se você forçar qualquer pessoa, não só o passivo, vai entrar mecanismo de defesa e o mecanismo de defesa vai fazer jogar contra. Então tem que se dar um tempo, você vai aos poucos soltando isso. Ok, Ivan. E como é que o assertivo, ele ficou IA aqui, eu vou botar um AS aqui para ficar, né, mais correto. Como é que o assertivo lida com o agressivo? Ferramenta fantástica continua sendo fazer perguntas, tá? Mas diferente do passivo, eu quero ajudar o agressivo a se compreender e entender que ele não precisa bater, patrolar ou fazer nada com alguém. Então, a minha abordagem com o agressivo deve ser mais de ouvir, questionar e evitar o combate, porque a coisa que o agressivo mais quer é te chamar para briga. Ele vai falar, ele vai duvidar de você, ele vai colocar em xeque teus valores. Se você não tiver uma inteligência emocional, você passa por passivo, que você vai engolir coisas que você não deveria para o agressivo, ou você vai agressivo bater. Não preciso dizer o que acontece quando um começa a bater de volta ao outro. Acabou o engajamento, acabou tudo. Então, o assertivo com o agressivo, ele também vai respeitar o tempo do agressivo. Detalhe, pessoal, quando o agressivo está no ponto dele, que ele está colocando para fora, não é a hora de você contrariar ele ou querer argumentar com ele. Você precisa dar um tempo para que ele esvazie, como se fosse um pneu cheio que tem que deixar ele esvaziar. Nessa hora, o pessoal costuma dizer assim, a pessoa, você está nervoso. Eu não estou nervoso. Se acalme. Eu estou calmo. Quanto mais você tentar atribuir qualquer valor ou qualquer situação, mais ele vai reagir. Então, o caminho é parar, escutar. O agressivo, ele precisa sentir que você está ouvindo muito mais que o passivo. Ele precisa entender que você está conectado com ele. Fazer perguntas certas e não questionar o estado dele, questionar o resultado. Porque se você questionar o estado, ele vai se defender. Ou mesmo que ele perceba que está sendo agressivo, é natural do ser humano ele criar um mecanismo de defesa. Antes dele entender a ideia, antes dele entender o engajamento, antes dele entender o que você quer, ele vai querer se defender. E como eu lido com o assertivo? Aí o lado bacana. Com o assertivo, por ele ser assertivo, você não precisa lidar. Está natural. Então, o líder, ele sabe tirar o melhor de cada um. Ele vai desenvolver o passivo para ser mais atuante, ele vai desenvolver o agressivo para ser um pouco mais calmo, tolerante, e ele vai procurar transformar todos aqui em assertivos. Porque essa é a chave de você construir algo melhor. Então, no final das contas, se você já tentou, fazendo um parênteses aqui também, você já tentou mudar alguma coisa na tua vida? Parar de comer algo que você gosta, que tu sabe que não é bom para o teu corpo? Começar a fazer academia que tu sabe que precisa, é necessário, mas você não gosta? Organizar a bagunça que está no seu quarto, em algum lugar lá, que você, poxa, não tem saco para aquilo, mas sabe que é necessário. E tem o princípio da entropia, né? Tudo que você não coloca energia vira um caos. E nas bagunças é assim. Você sabe que ao tentar mudar você mesmo é muito difícil. É muito difícil. Você para de comer aquilo, daqui a pouco quando você vê, você está comendo. Você começa na academia, quando você vê, aparece desculpa, visita, qualquer coisa louvável, você para de ir. E assim sucessivamente. Então não é muito inteligente pensar que se você querer alterar o teu diapasão é muito difícil, quiçá mudar o diapasão do outro. Então você não tem poder para mudar as outras pessoas. Você pode, através da tua mudança, influenciar. Você pode, através da tua mudança e moldagem, persuadir. Você pode até manipular. Mas não é legal. Não vamos mergulhar nessa parada aqui. E para finalizar, uma coisa que eu escutei muito no decorrer da minha vida, aí, com esses vários anos de treinador, sempre é uma palavra forte, não era sempre não. Mas muitas vezes, acho que a maioria das vezes, que eu ia chamar alguém para um processo, para um treinamento, desenvolvimento pessoal, que essa pessoa tinha sócio, eu dizia, puxa, meu sócio tinha que estar lá.
essa pessoa era casada com alguém, poxa, meu marido deveria estar lá, minha esposa deveria estar lá. Então, nós temos a necessidade, porque nós nos sentimos seres perfeitos e nós nos compreendemos baseado no nosso padrão mental. E aí nós queremos que a outra pessoa mude o comportamento dela para se encaixar no que eu entendo que é correto. É difícil ter a humildade de entender essa jogada. Mas como é que eu posso fazer para influenciar outra pessoa? Mudando eu, fazendo as minhas mudanças. Se eu quero estimular algo mais ativo dentro da minha empresa, quem precisa ser mais ativo? Se eu quero estimular o engajamento, quem, o exemplo que eu falei lá no início, não pode combinar para todo mundo ficar trabalhando tarde da noite e você ir para casa? Exemplo. E aí eu volto para a última pergunta. O que você tem vibrado para o mundo condiz com o que você quer viver? Aquilo que você tem emanado para o mundo, a energia que você tem colocado naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, a maneira que você age, condiz para entregar para você o resultado que você quer? Não tem como você comer churrasco fazendo sopa ou querer comer sopa fazendo churrasco. Você precisa colocar os ingredientes certos, da maneira certa, para fazer. Então isso é muito importante. Parece óbvio, mas eu vou falar para vocês. A grande maioria das pessoas está comprando ingredientes de sopa querendo churrasco e vice-versa. A grande maioria das pessoas está vibrando qualquer coisa e está querendo que as outras pessoas valorizem ela. Você quer trabalhar e quer ser bem valorizado. Você quer ter bons amigos, você quer ter uma companheira, um companheiro que te entenda, que te acompanhe em todas as suas aventuras e tudo mais. Mas você está vibrando isso? Se não, gasta energia aqui, ó, porque a única chance que você tem de mudar lá é se mudar aqui. Aí nós vamos falar de limites, vamos falar de a maneira como você pode se expor. O passivo, ele não precisa engolir sapo do agressivo. Ele pode estabelecer um limite. É muito comum que o agressivo acha que venceu a discussão de argumentação sobre um passivo, mas ele sai de lá, o passivo não vai fazer nada do que ele queria. Muitas vezes até o contrário, porque ele não discute, porque ele não é da personalidade discutir, mas internamente ele está pé da vida e ele vai contra aqui. Tá? Somos humanos. Ontem eu escutei de um mentorado meu que um sócio falou algumas coisas para ele falou, não, eu te entendo, eu perdoo. Eu falei, cara, não mente para você. É bonito, é cristão perdoar e é um objetivo nobre. Mas, cara, você não é Buda. Você não estava ali naquela hora e pôde dizer, olha, não, eu te perdoo, eu te entendo. Cara, não é verdade. Você está com vontade de bater nele. Você não vai admitir para mim? Não precisa admitir. Mas é isso. Então, lidar com a nossa humanidade não quer dizer que a gente não vai tropeçar. Vai ter momentos que você vai ser agressivo, vai ter momentos que você vai ser passivo, vai ter momentos que você vai ser assertivo. Como nós melhoramos? Tendo consciência sobre como nós agimos e o que queremos, achando a correlação, a congruência de como liderar, ou seja, aquilo que eu falo, eu ajo, eu faço. À medida que eu aumento isso, eu aumento a minha assertividade. Quanto mais eu estudo sobre mim, quanto mais eu estudo sobre outras pessoas, mais eu melhoro as minhas habilidades e eu posso me tornar mais assertivo. Ivan, posso, à medida que eu aumento as minhas habilidades e tudo mais, me tornar um manipulador melhor? Com certeza. O que vai diferenciar ou definir é a tua ética e o teu caráter. Ninguém vai poder responder por você. E assim como o diapasão emite uma frequência e recebe outra, toda ação gera consequência e tudo aquilo que você está deixando para a humanidade vai ser o teu legado, seja ele bom ou ruim. Então, gaste energia se tornando uma pessoa melhor. Através desse conhecimento, você também vai se proteger de possíveis manipuladores, porque você vai começar a enxergar diferente o que está acontecendo. Gaste energia, tempo para aprender sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência mental, porque tudo começa no pensamento. E você vai estar mais preparado para se proteger, blindar e influenciar outras pessoas positivamente. Me conta aqui o que mais disso aqui serviu para você. Se você é uma pessoa que já faz isso de observar o que você está emanando, ou principalmente, a partir de hoje, desse conhecimento que você está tendo, o que você vai colocar em prática a partir de agora
Que mudança na tua vida para que você reverbere mais daquilo que você quer receber. Deixa seu like, deixa seu comentário e também deixa uma sugestão para um próximo vídeo. Perdoe se ficou extenso um pouco esse vídeo, mas eu tomei uma decisão há pouco tempo atrás e estou fortalecendo isso hoje. Muito do que eu trago de informação tem a ver da minha vivência, experiência e eu acredito de uma canalização. E muitas vezes quando eu tento organizar as ideias, que isso é bom, muitas vezes para você passar uma didática de aula, mas eu acabo perdendo parte dessa essência. Eu tenho consciência que eu falo com profundidade. Então são para pessoas que têm esse tempo a profundidade, que eu sei que hoje é raro. Está todo mundo mais rápido, ninguém mais lê livro, querem resumo, aí viraram áudios de resumo e agora tem áudios do resumo do resumo. Só que se você é profundo, isso não vai te atingir. Gostou? Multiplica, deixe seu comentário, compartilhe. Até o próximo vídeo.